Olá, bom dia a todos. Hoje nós vamos iniciar nossa aula falando sobre as condições de saúde. Tá? Para começar a nossa aula, todos, sem distinção de sexo, idade, religião, etc., têm direito a uma saúde de qualidade, ou seja, independente do que da sua condição financeira, o governo, a sociedade, os órgãos de saúde, todos eles, digamos assim, buscam melhorias para que toda a população tenha aí uma boa qualidade de vida, ou seja, uma vida saudável. Para que isso ocorra, é necessário, digamos assim, uma sequência de fatores, né, que favoreçam, digamos, essa qualidade de vida. De repente, pode parecer estranho, mas para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida, não há necessariamente assim, ser rico, por ter muito dinheiro. Basta que ela disponha de alguma vontade, né? Ou seja, melhorar, pelo menos no aspecto físico, que é uma das causas que nós vamos tratar daqui a pouco, para melhorar as condições digamos assim, de saúde. Para ser simples e descrever, por exemplo, os sintomas de uma gripe, todo mundo algum dia já passou por isso, já pegou uma gripe ou um resfriado, né? É comum você ficar cansado, fica com o nariz escorrendo, você tem febre, você tem dor de cabeça, mas como saber se está saudável em outros momentos? Então, a saúde pode ser considerada como um estado de equilíbrio físico, mental e emocional que permite ao ser humano viver bem. Então, nós temos aí diversos fatores, né, que podem prejudicar a saúde, como, por exemplo, parasitas ou verminoses que podem, de repente, ser adquiridos através de um hábito de higiene, digamos, inadequado, né? E a pessoa pode ter também a saúde dela debilitada por uma má nutrição, falta de saneamento básico, gases que poluem o meio ambiente, entre outros. Tá? Então, além da saúde de cada um, é importante acompanhar também a saúde da população no todo, ou seja, no geral. Tá? O governo, a sociedade, eles analisam essas condições de saúde da comunidade, da cidade, do estado, do país e então implementam ações que melhoram a quantidade de vida de todos. Então, com base em números, normalmente, fazem pesquisa, os órgãos oficiais do governo, para saber onde é que está aquela, digamos assim, necessidade urgente para melhorar as condições da saúde da população, que, como eu disse, pode ser no estado, na cidade ou no país. Os indicadores sociais e econômicos, tá? Por exemplo, a qualidade de água, tipo de alimento, condições de moradia, acesso à educação, são alguns dos fatores ali que servem como base para um indicador social e econômico. Tá? É possível, por exemplo, analisar o estado de saúde de uma determinada população e criar medidas aí para melhorar a vida das pessoas. Um fator que preocupa muito as autoridades, seja ela local, numa cidade, ou no estado, ou mesmo no país, é a mortalidade infantil. O que seria essa mortalidade infantil? São as crianças, né, que morrem antes mesmo de completar um ano de idade. Tá? Em cada 1000 crianças, em um dado período, em um ano, por exemplo, é possível fazer uma estimativa, uma contagem e verificar quantas morreram e, a partir dali, ver qual foi a causa, se foi problema de saúde, se é causado por verminose, se foi infecções causadas por bactérias ou por vírus. Então, tudo isso é levado em conta para determinar quantas pessoas ou crianças poderiam ter sido salvas
se as condições, digamos, de saúde fossem melhor aplicadas ou utilizadas durante aquele primeiro ano de vida. Aí depois nós temos a expectativa de vida. O que seria a expectativa de vida? Normalmente, essa expectativa é feita baseada na idade da pessoa, ou seja, quantos anos ela viveu. Calcula-se desde o nascimento até o momento em que ela veio a falecer. Tá? Então, o número estimado de anos de vida para uma pessoa, do nascimento até a morte, é chamado simplesmente de expectativa de vida. Tá? E esse indicador vem aumentando ultimamente, pelo menos o que a gente ouve em meios jornalísticos, de que a população mundial está vivendo mais. Tanto é o caso do Brasil, que ultimamente com as reformas da Previdência, estima-se que a população nossa, pelo menos do Brasil, está vivendo mais do que aquela da década de 60 ou de 50 ou até mesmo de 70. Ou seja, passamos a melhorar as condições de vida e isso faz com que as pessoas vivam mais e consigam, digamos assim, continuar no mercado de trabalho, que é o grande objetivo aí dessa expectativa de vida colocada aí pelo menos pelo governo com relação às aposentadorias. Outro fator também que contribui para a condição de vida, ou seja, um indicador social, se a população está, digamos, em equilíbrio de saúde física ou mental, está relacionado à escolaridade. O que seria esse indicador de escolaridade? O nível de escolaridade de uma população se refere ao tempo de estudo das pessoas, tá? Ou seja, a porcentagem de crianças que frequentam a escola e o índice de analfabetismo são importantes indicadores do padrão de vida. Pega-se, por exemplo, quantas crianças foram matriculadas num determinado período e quantas que estão na mesma idade que estão fora da escola. Então, a partir daí, calcula-se que aqueles que não estão frequentando escola fazem parte desse grupo ali de analfabetos, ou seja, analfabetismo. E quanto mais cedo se corrige isso, procurando soluções, buscando ou levando orientações até as famílias que normalmente deixam o filho fora da escola na idade certa, é que se corrige, digamos assim, as distorções relacionadas aí ao conhecimento ou mesmo para erradicar de vez, né, o analfabetismo existente no país. A cada 5 anos, em média, o IBGE faz uma pesquisa, né, para saber se essas distorções estão sendo corrigidas. Como, por exemplo, em 2015, o Brasil tinha um número aproximado ali de 12.900.000 analfabetos, ou seja, pessoas que não sabiam ler e escrever, ou no máximo, talvez, assinar o nome. Tá? Depois de 2015, não foi feito um novo levantamento. Então, provavelmente, como esse levantamento é feito a cada 5 anos, é possível que em 2020, que é o ano que nós estamos agora, essa pesquisa ou esse levantamento pode mudar essa quantidade aí. Espera-se que para menor, né? Já que 12.900.000 brasileiros são analfabetos, espera-se que o governo tenha, digamos, conseguido corrigir essa distorção, diminuindo esse número de pessoas analfabetas. Outro indicador também de qualidade de vida que é levado em conta constantemente pelo governo para determinar as condições de vida de uma pessoa vem do saneamento básico. O saneamento básico no Brasil não é novidade para ninguém. Normalmente estão falando nos meios jornalísticos que
A maioria das cidades não tem uma rede de saneamento adequado, falta infraestrutura, os poucos que têm não dão conta de tratar adequadamente a rede de esgoto, também fornecer água tratada para todas as casas. O recolhimento e tratamento adequado ao lixo praticamente não existe, são poucas cidades que têm, digamos assim, usina de reciclagem, um aterro sanitário adequado, a maioria delas não tem. Então, o saneamento básico ele é fundamental para determinar a qualidade de vida das pessoas, principalmente aquelas que vivem ali na área urbana, que dependem e muito desse serviço que eu acabei de falar. Existe um índice chamado de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse IDH, ele é feito para determinar o crescimento do país com relação à sua renda, ou seja, como é feito esse cálculo? Durante um ano ou um período, pode ser feito numa cidade, num estado ou num país, soma-se toda a renda da população e divide pelo número de habitantes. É chamada de renda per capita, ou seja, renda por habitante. Esse valor encontrado, ele tem, digamos assim, uma tabela que é proposta aí pelos órgãos internacionais, que se aquele cálculo estiver dentro de alguns percentuais, digamos assim, aproximado, indica que a população daquela região está, digamos, evoluindo, economicamente falando, na área de estudo, de saúde, etc. Então, esses valores são, por exemplo, para países desenvolvidos, tá, que têm infraestrutura de saúde adequada, economia adequada ou equilibrada, seria em torno de 0,85 pontos percentuais. Então, para os países desenvolvidos, esse seria, digamos assim, o ideal para falar que o país tem um índice de desenvolvimento humano alto, ou seja, 0,85. Em 2017, por exemplo, o Brasil foi classificado com um percentual aí de 0,75, ou seja, 0, ponto percentual, e ocupando uma posição, digamos, um tanto incômoda, se for analisar que essa pesquisa foi feita com 189 países, o Brasil ocupa a 79ª posição, ou seja, está muito abaixo de outros países que são bem menores e que têm, digamos, uma renda menor do que a nossa, do Brasil, e que está muito acima na classificação do que o Brasil se encontra hoje. Voltei um pouquinho aqui, deixa eu retornar aqui. Condições de vida. Tá. Então, continuando falando ainda um pouquinho mais do IDH, nós vamos falar agora de um outro fator, né, que normalmente incomoda as pessoas, que é a discriminação. Recentemente, acho que vocês puderam acompanhar pela televisão o caso de um norte-americano que foi assassinado, né, por ser negro, algo que, digamos assim, em pleno século XXI deveria ser totalmente inexistente, mas, infelizmente, algumas pessoas de vários países, inclusive no Brasil, tem muito ainda pessoas, digamos, racistas que discriminam o outro pela cor ou pela posição social, que quando se fala de discriminação, normalmente as pessoas falam, foi discriminado porque é negro. Não.
existem vários grupos étnicos, ou etnias, como se diz, que é discriminado, como, por exemplo, índios, negros, ou mesmo os amarelos, né, que são chamados os orientais. Então, são discriminados por vários fatores que não deveriam existir de forma alguma. No Brasil, por exemplo, nós temos a questão da discriminação racial, principalmente relacionada aí à época da escravidão, tá? Já que naquele período era comum as pessoas serem trazidas para a América, né? Serem escravizadas pela maioria, pela minoria, digamos, branca existente na época. Então espera-se que esse tipo de preconceito seja exterminado, que não haja mais nem mesmo necessidade de estar se falando em preconceito racial pela cor ou mesmo por posição social. Para que esse tipo de comportamento não se repita nos dias de hoje, o racismo deve ser discutido sempre e combatido em escolas, pela sociedade, e também criar leis, né, com penas severas para que esse tipo de situação seja, digamos, eliminada de uma vez por todas, tá? Por exemplo, a Constituição brasileira considera crime o racismo e é sujeito a pena de prisão para o indivíduo que for pego praticando esse tipo de delito. Em 2010, por exemplo, foi criado o Estatuto da Igualdade Racial, ou seja, no Brasil, digamos assim, a lei existe, basta pôr em prática. Então, nem sempre, de repente, a pessoa consegue provar que o outro está sendo racista, né, ou que houve aquele tipo de situação naquele momento. Porém, se houver e for comprovado, a pessoa será enquadrada, sim, de acordo com a Constituição e com o Estatuto de Igualdade Racial, que foi elaborado aí desde 2010. Outra situação também, que é um indicador social existente no Brasil, é com relação à alimentação, tá? Nós temos, por exemplo, os nutrientes. Nutrientes é tudo aquilo que nós consumimos, encontramos nas nossas refeições, café, almoço e janta, ou mesmo lanche da manhã ou da tarde. Então, tudo aquilo que nós comemos ou consumimos, ele vai fornecer os nutrientes para que o nosso organismo funcione e continue saudável, ou seja, energia, proteína, os carboidratos, os lipídios, gorduras, tudo isso aí são fontes de nutrientes que o nosso corpo necessita para se desenvolver saudável. O primeiro grupo que nós temos de nutrientes vem dos carboidratos. Carboidratos são fontes de energia, tá? Então, tudo aquilo que você consome relacionado ao vegetal é fonte de carboidrato. Ele vai produzir aquela glicose, aquele açúcar necessário, né, para dar aquela força, aquela resistência para a gente trabalhar ou mesmo estudar, como é o nosso caso. Então, os carboidratos fornecem o principal nutriente, que são as energias, né, que também são conhecidos como glicídio. Então, carboidrato fornece aí a glicose, que é também conhecida como glicídio. Onde são encontrados? Como eu disse agora há pouco, todo o alimento de origem vegetal, arroz, o trigo que faz o pão, o macarrão que a pessoa consome, feijão, abóbora, milho. Então, todos eles apresentam a mesma característica, que é a produção de carboidratos para fornecer energia ao organismo. Doces, balas, bolos, tudo isso é fonte de energia. Aqui nós temos uma imagem ilustrando, né, todos os produtos ali de origem vegetal: abacaxi, banana, uva, maçã, laranja, milho, todos eles são fontes ali de energia produzida através dos carboidratos. Ainda falando dos vegetais, nós temos as fibras, tá?
ou celulose, que é encontrada na parede celular das plantas. Então, todo vegetal, ele tem a parede celular, e essa parede celular, ela produz a celulose. Essa celulose, ela é útil para o nosso organismo, porque ela vai fazer a motilidade, ou seja, vai fazer com que o nosso intestino funcione de forma adequada, tá? Então, embora nós não temos a capacidade de digerir e aproveitar 100% dessa celulose, porém, as poucas fibras que são úteis na alimentação e que são aproveitadas, elas absorvem a água no nosso organismo, ou intestino, amolecem as fezes, aumentando o volume, e também estimulam as contrações musculares do intestino, fazendo com que aqueles restos de alimento que não foi aproveitado pelo organismo seja eliminado em tempo hábil, ou seja, evitando doenças como constipação intestinal, prisão de ventre, entre outras, tá? Depois nós temos aqui um outro grupo de alimento que é constituído por lipídios. Os lipídios são também conhecidos como gorduras, tá? Então, os lipídios ou gorduras e óleos formam várias partes das células e servem também de energia, ou seja, reserva de energia para o organismo. Em outros grupos de animais, como por exemplo, aqueles que fazem a hibernação, como é o caso de ursos polares, raposa polar e entre outros animais, eles consomem uma grande quantidade de alimento durante uma estação do ano, acumulam uma grande quantidade de gordura, porque logo em seguida vem aquele inverno rigoroso, eles se recolhem em alguma caverna, algum local, algum abrigo, e ali aquela gordura, aquela reserva energética desse animal vai garantir a sobrevivência dele até que venha uma outra estação favorável. No nosso caso, os lipídios e gorduras fornecem sim essa energia, essa reserva de energia, só que em alguns casos, se houver excesso no consumo, essa gordura pode se tornar incômoda e muitas vezes trazer problemas sérios de saúde, como doenças cardiovasculares e outras. Onde são encontrados os lipídios? Normalmente são encontrados em gema de ovo, carnes, azeite, vegetais, como por exemplo coco, abacate, e produtos feitos com leite ou ovos. Então tudo isso aí vai conter um pouquinho de gordura, né, durante o preparo ou alimentação. Depois nós temos ali as proteínas. As proteínas, tá, são responsáveis aí por manter a integridade do nosso corpo, ou seja, a construção do nosso corpo depende das proteínas consumidas. Lembrando que as proteínas são formadas a partir de aminoácidos. Nós temos 20 aminoácidos principais, né, que formam todo o nosso organismo, e esses aminoácidos então são formados por proteínas que são, digamos assim, encontrados em vários alimentos, tá? Principalmente de origem animal. Então, se você come ovos, você come carne, você toma leite, qualquer produto, não importa o animal, você está consumindo proteína. Lembrando também que alguns vegetais apresentam características, tá, como produtores de proteína, que é o caso das leguminosas. O que são as leguminosas? Nós temos ali o feijão, a soja, ervilha, lentilha, amendoim, são vegetais que produzem também uma quantidade de proteína. Por que é interessante saber isso? Porque tem pessoas que, por estilo de vida, se tornam, digamos, vegano, que não consome carne. Então, tem essa opção para não ficar sem proteína, já que o organismo precisa dessa proteína, ele vai se adaptando, eliminando a carne da alimentação e fazendo uso aí de feijão, da soja, ervilha, etc. Depois nós temos
As vitaminas. As vitaminas, apesar de que são produzidas em grandes quantidades, algumas delas o nosso corpo precisa muito pouco, tá? Diferente dos outros alimentos que foi falado até agora, as vitaminas, em alguns casos, se for falta, vai gerar a hipovitaminose e, se for excesso, a hipervitaminose. Então, não se deve tomar vitaminas sem necessidade. Normalmente é aconselhável que se procure uma orientação de um profissional de saúde para saber se realmente aquela vitamina está faltando no seu organismo ou não. Nós temos a primeira vitamina desse grupo, que é a vitamina A. Antes de falar da vitamina A, é bom lembrar também que nós temos vitaminas que é chamado de hidrossolúvel, ou seja, ela é solúvel somente em água, e a lipossolúvel, ou seja, aquela que é dissolvida através de gordura. Então, dependendo da vitamina, você tem que ingerir ela ou com água ou com algum líquido que tenha gordura. No caso, seria o mais indicado ali, o leite, tá? Então, a primeira vitamina que nós vamos falar é a vitamina A. A vitamina A, também chamada de retinol, ela é responsável por manter a pele saudável e também age na visão, tá? Então, normalmente, alguns alimentos, como os carotenos, né, possui ali o beta-caroteno, são ricos em vitamina A. E o uso desses alimentos, como cenoura, tomate, são alimentos que ajudam na prevenção da chamada cegueira noturna, tá? Ou xeroftalmia. Então, a vitamina A deficiência dela pode sim causar lesão no globo ocular e a doença que é chamada aí de xeroftalmia ou cegueira noturna. Depois nós temos as outras vitaminas do complexo B, como a B1, B2, B6, B12, niacina, ácido fólico, entre outras, que agem em muitos processos químicos do corpo, principalmente na respiração celular, que é responsável pela obtenção de energia. Nas células nervosas, que precisam de bastante energia, a falta de vitamina B1, ou tiamina, como é conhecida, ela é rapidamente percebida pelo organismo, porque a pessoa sente inflamação nos nervos e problemas musculares. Então começam as dores nos músculos, nos nervos, e a pessoa acaba ficando ruim e tem que procurar um especialista, um profissional de saúde, para saber se realmente é necessário entrar com uma quantidade de vitamina ou tiamina, né, vitamina B1, para corrigir essa deficiência. Essa inflamação causada aí pela falta da tiamina ou vitamina B1, ela é conhecida como beriberi, tá? Então, beriberi é a doença causada pela falta de vitamina B1 ou tiamina no organismo. Porém, é fácil de ser encontrada principalmente nos alimentos que nós consumimos diariamente, como é o caso do feijão, soja, ervilha, a carne vermelha, gema de ovo, pinhão, cereais integrais. Então são várias fontes que a pessoa pode usar e, digamos assim, fazendo uso frequente, ela vai ter essa reposição dessa tiamina, né, da vitamina B1 no organismo sem maiores problemas. Aqui uma imagem ilustrando as possíveis fontes dessa vitamina. Temos carne, ovos, amendoim, outros legumes ali, abacate. Depois nós temos a riboflavina ou vitamina B2, tá? E também a pirodoxina, que é a vitamina B6. A falta dessas duas vitaminas, ela prejudica o sistema nervoso e também a pele, tá? São encontradas normalmente no fígado, em hortaliças, em folhas de couve, agrião e espinafre,
em ovos, leite, cereais integrais ou enriquecidos, ou seja, são várias as fontes onde podemos encontrar esses alimentos e utilizá-los sem maiores problemas. Lembrando também que a falta da niacina causa uma doença chamada pellagra, tá? Essa doença tem como sintomas diarreia, fraqueza, lesões na pele, ou seja, feridas, ferimentos na pele, e no sistema nervoso. Então, portanto, a pessoa pode ter um quadro irreversível quando isso afeta o sistema nervoso. Portanto, consumir esses produtos que foi dito acima pode sim prevenir ou mesmo corrigir uma possível inflamação aí causada pela pellagra. A niacina é encontrada no fígado, carnes vermelhas e brancas, no feijão, amendoim, pinhão, couve, café e em cereais integrais ou enriquecidos. A maioria dos alimentos, ele fornece essas vitaminas, porém são em pequenas quantidades. Por isso que é necessário ter o hábito de consumir constantemente esses alimentos para evitar aí uma possível doença que seria a niacina. A outra vitamina, a vitamina B12 ou ácido fólico, são importantes para a renovação das células do corpo. A falta dela pode causar anemia, tá? Ou seja, faltou essa vitamina, no caso B12 ou ácido fólico, diminui a produção de hemácias, ou seja, os glóbulos vermelhos do sangue vão diminuindo e com isso a pessoa vai ficando ruim, ficando anêmica, e é necessário entrar com uma medicação para corrigir ou mudar a alimentação. Então, onde são encontrados a vitamina B12 e o ácido fólico, em quais alimentos? Ovos, feijão, frutas, tá? E principalmente aqueles de origem animal. Então, nos produtos de origem animal, como fígado, miúdos, ovos, carne, queijo, frutos do mar, eles são ricos nessa produção de vitamina B12. Agora vamos falar das vitaminas hidrossolúveis, ou seja, aquelas que são dissolvidas em água, como é o caso aí da vitamina C, que é encontrada em vários alimentos, como por exemplo, frutas cítricas todas, acerola, kiwi, são vários as fontes de vitamina C que podem ser repostas diariamente, já que o organismo necessita de uma grande quantidade dela para prevenção, por exemplo, contra gripes, resfriados e outras doenças que podem enfraquecer o organismo. Uma doença que é causada pela falta de vitamina C nos humanos é o escorbuto. Esse escorbuto ele causa o quê? O enfraquecimento, amolecimento aí dos dentes, infeccionando a gengiva. Antigamente, quando os primeiros navegadores vinham da Europa para outras regiões do mundo, era comum eles ficarem muitos dias navegando e não faziam uso, digamos assim, de frutas cítricas. E por várias vezes os marinheiros apresentavam esses sintomas ali de dente amolecendo, sangramento de gengiva, tal, e não sabiam o que causava esse, digamos, transtorno. Por acaso, uma dessas embarcações passou a adotar frutas, ou limão principalmente, limões, dentro das embarcações, e aquelas tripulações que tinham esse hábito não eram mais acometidas dessa doença. Então, com isso, descobriu-se mais tarde que a falta da vitamina C causava, e ainda causa, se não for usada de alguma forma, essa doença aí chamada de escorbuto, que causa sangramento na gengiva e amolecimento dos dentes. Agora vamos falar da vitamina D, que essa é responsável
em associação com fósforo e cálcio pelo fortalecimento dos ossos. Porém, a principal fonte de vitamina D é o sol. Basta que se fique alguns momentos no sol, pode ser numa caminhada, ou pode ser ficando na varanda, os raios solares vão fazer essa reposição da vitamina D no nosso organismo, tá? Porém, ela pode ser encontrada em alguns alimentos gordurosos, como por exemplo gema de ovo, manteiga, peixe, sardinha ou atum, e também produzida na pele pelos raios ultravioletas do sol. Então, se não consumir os alimentos citados acima, como manteiga, peixes, você pode adquirir essa vitamina D ficando exposto ao sol. Porém, não se deve fazer o uso excessivo dessa exposição ao sol, porque em determinadas horas do dia, os raios ultravioletas podem causar câncer de pele. Então, principalmente pela manhã ou no final da tarde, são os horários mais recomendados aí para ficar exposto ao sol, para quem quer, digamos assim, fazer a reposição da vitamina D no organismo através do sol. Aqui nós temos uma imagem, ilustrativa de crianças que simplesmente, pelo fato de estarem brincando expostas à luz do sol, elas estão absorvendo através da pele essa vitamina D. Depois nós temos a vitamina E, que é encontrada em muitos alimentos, como os óleos vegetais, cereais, leguminosas, laticínios, gema de ovo e hortaliças. Porém, a falta dessa vitamina E no organismo, ela causa anemia, tá? Então, se a pessoa está anêmica, possivelmente ela se descuidou desses alimentos, como o leite, o laticínio, os ovos, as hortaliças, e isso faz com que a pessoa se torne anêmica. Depois nós temos a vitamina K. A vitamina K, ela é responsável pela coagulação do sangue, ou seja, vai evitar hemorragias. E onde que ela é encontrada? Em folhas verdes, batata, gema de ovo, óleo de soja, tomate, fígado, leite, tá? Agora vamos falar um pouco dos sais minerais. Os sais minerais, eles participam de diversas funções do corpo, como por exemplo, cálcio e fósforo formam os ossos, os dentes, e atuam também no funcionamento de nervos e músculos, como sódio, potássio e cloro, que influenciam no volume de água eliminada ou retida no organismo. Atuam nas funções de músculos e nervos. Vamos falar, por exemplo, do cálcio e do fósforo, que são responsáveis aí pela formação de ossos e dentes, além de atuar no funcionamento de nervos e músculos. São encontrados normalmente em produtos de origem de laticínio, leite, queijo, etc. Em hortaliças de folha verde, como o caso de brócolis e espinafre, e em ovos. Como eu disse antes, além desses dois, cálcio e fósforo, tem que ser feita ali uma associação, uma reposição também da vitamina D, já que os três juntos são necessários para o fortalecimento e desenvolvimento de ossos, principalmente em crianças, e pessoas idosas precisam também para fortalecimento dos ossos. Nós temos agora o sódio, potássio e cloro. Esses três juntos aí influenciam no volume de água eliminada ou retida no organismo. Atuam nas funções de músculos e nervos, mantendo em equilíbrio, o funcionamento neurocerebral. Por incrível que pareça, o sódio nos alimentos, ele pode fazer mal para algumas pessoas, como é o caso dos hipertensos, porém, ele é extremamente necessário para o bom funcionamento neurocerebral. São encontrados em muitos alimentos, o sódio e o cloro fazem parte do sal de cozinha. O potássio aparece em grande quantidade em frutas, verduras e feijão. Ou seja, a pessoa consome normalmente nos alimentos uma pequena quantidade de sódio no almoço ou jantar, e isso é suficiente aí para manter essa
essa integridade ou essa relação de funcionamento das funções neurocerebrais. Depois nós temos outro mineral, que é o ferro, ou seja, os sais de ferro. Ele forma a hemoglobina, ou seja, as hemácias do nosso sangue. Qual é a função dele no organismo? Associado ao oxigênio, ele dá a coloração vermelha ao sangue, ou seja, além de transportar os nutrientes associados ao oxigênio, ele também tem essa função aí que é dar coloração vermelha ao sangue. A falta desse mineral no organismo, ele causa anemia, tá? E normalmente crianças subnutridas e pessoas com verme ou que perdem sangue através de fezes por algum sangramento intestinal, pode ser, digamos assim, ou ficar anêmica, né? Devido aí à falta desses sais de ferro. Porém, é um mineral que pode ser facilmente encontrado, principalmente em fígado de animais. Os fígados bovinos, principalmente, contêm aí uma grande quantidade de sais de ferro. Em carnes vermelhas, ou gema de ovo, feijão, hortaliças ou folhas verdes. Vamos falar agora do iodo. O iodo é um mineral e faz parte aí também dos hormônios produzidos pela glândula tireoide, que é localizada na base do pescoço. Então, as glândulas tireoide, ela controla a produção de energia da célula, tá? Através de um hormônio que é chamado de tiroxina, que regula ou sacia o nosso apetite. Então, a falta de iodo pode levar ao mau funcionamento da tireoide e faz com que haja um aumento exagerado do tamanho dessa glândula e um volume acentuado no pescoço, que é chamado de bócio ou papeira. Então, a falta de iodo vai infeccionar essa glândula tireoide, ocasionando aí essa infecção, né, que é chamada de bócio ou papeira. Aqui nós temos uma imagem de uma pessoa que provavelmente houve deficiência de iodo, afetou essa produção de hormônios que seria responsável pela tiroxina e fez com que a glândula tireoide ficasse alterada, ou seja, houve um aumento ali, um inchaço. E aí nós vamos falar agora da desnutrição. A desnutrição nada mais é do que a falta de algum alimento, algum nutriente que é extremamente necessário ao organismo. Como isso pode acontecer? Normalmente pessoas que têm poucos recursos, não conseguem, digamos, manter uma alimentação equilibrada ou ainda ter maus hábitos alimentares, pode sim vir a ficar desnutrido, ou seja, ela consome um determinado alimento em grande quantidade e outro ela não consome. Mesmo que ela tenha condições, ela não consegue, digamos assim, fazer uma associação ou manter um equilíbrio, consumir vários produtos em pequenas porções para evitar a falta ou causar aí, não causar a desnutrição. Outra causa de desnutrição também, que é presente principalmente em regiões onde não tem saneamento básico adequado, são causados aí por vermes intestinais, tá? Esses parasitas, quando ele se instala no organismo, ele consome, digamos assim, grande parte dos nutrientes que deveriam abastecer as células, ou seja, fazer a nutrição do organismo. Quem vai consumir são esses vermes, né? Esses parasitas, e aí essa desnutrição vai causar atraso no desenvolvimento físico, mental, além de enfraquecer o indivíduo, ou seja, o sistema imunológico dele vai ficar fraco, ele vai estar propenso aí a pegar outras infecções, simplesmente pelo fato de que ele está desnutrido e não consegue repor
esses alimentos, esses nutrientes, se não for tratado dessa verminose. A obesidade até tempos atrás, ela não era tratada como doença. Hoje, no Brasil, em várias partes do mundo, é tratado como doença. Por quê? A pessoa não consegue, digamos assim, emagrecer sozinho, por mais que ela queira. Essa obesidade, porém, ela pode ter sido adquirida por alimentos, alimentação inadequada, ou mesmo por um trauma que a pessoa sofreu durante uma etapa, digamos assim, da vida dela. E isso faz com que as células produzam em grande quantidade lipídios, fazendo com que a pessoa aumente de peso rapidamente. E isso não é revertido se não houver ajuda, ou seja, tratamento, seja reeducação alimentar, ou seja, cirúrgico, qualquer forma tem que ser feito com acompanhamento. São raras as pessoas que conseguem, digamos assim, estar num quadro de obesidade elevado e reverter isso sem ajuda, somente por vontade própria. Tá? Quais são as fontes de alimentos que podem causar essa obesidade? Normalmente, comidas calóricas, com muitos lipídios, principalmente aquelas insaturadas, saturadas, ricas em gorduras, açúcares e aliada ao sedentarismo, ou seja, o que seria o sedentarismo? A pessoa que digamos assim, se movimenta pouco ou não tem o hábito de praticar atividades físicas, tá? Então, isso faz com que aquele alimento que ela consome em grande quantidade normalmente, durante as refeições, fica acumulado no organismo e vai produzindo cada vez mais lipídio, cada vez mais gordura, tá? Então, a vida sedentária, ela é sim responsável também em partes pela obesidade. Os médicos utilizam, por exemplo, vários critérios para verificar se um adulto está obeso ou não. Por exemplo, dados do Ministério da Saúde mostram que a obesidade no Brasil aumentou 60% nos 10 anos, ou seja, as pessoas estão se movimentando menos, se alimentando mal ou se alimentando com excesso de alimentos, no caso, principalmente gorduras. Só que não é digamos assim, difícil lembrar, por exemplo, que a gordura que causa obesidade não é somente de origem animal. Por exemplo, açúcar em excesso, ele também forma gordura. E é muito mais complicado a pessoa reverter um quadro de gordura causado por carboidrato do que aquela gordura de origem animal. Então, deve-se tomar cuidado, não consumir em excesso os carboidratos, porque ele também causa gordura no organismo. Por exemplo, então, no Brasil aumentou em 60% nos últimos 10 anos os casos de obesidade, passando de 11,8% que era em 2006 para 18,9% em 2016, ou seja, a porcentagem da população com excesso de peso subiu de 42,6% para 53% no mesmo período. Tá? Então, quais são as consequências para a saúde da pessoa? Normalmente, a pessoa obesa ele tem maior risco de desenvolver ou sofrer ataques cardíacos, doenças cardiovasculares como a aterosclerose, pode ser ocasionado aí por obesidade, pressão alta, já que ela se movimenta pouco e o volume, digamos assim, de massa aumenta também, a pressão aumenta, também são mais sujeitos a desenvolver diabetes, tá? Cálculos biliares, que normalmente é chamado de pedra na vesícula, problema na coluna, dores nas articulações, entre outros. Tá? Então, a pessoa obesa ela é mais propensa a ter todas essas
doenças associadas aí ao peso. Dados estatísticos também indicam que os obesos vivem menos, ou seja, em média, do que as pessoas não obesas. Ele tem um tempo de vida reduzido justamente pelo fato de que a obesidade vai acarretando mais doenças, problemas e acaba, se não tratando, levando a óbito. Alguns produtos que, por mais, digamos assim, gostoso que seja, que a gente acaba comendo, não tem jeito, como biscoito, sorvete, chocolate, refrigerante, salgadinho, é inevitável, a gente sabe que todo mundo consome isso, porém, tem que ter um limite ou, digamos assim, regras, não consumir em excesso. Os alimentos, não precisa haver uma restrição, zerar ele da sua vida. Basta que você consuma ele com cuidado, ou seja, pequenas quantidades, mantenha uma vida sedentária longe de você, ou seja, pratique atividades físicas, ande, nade, faça qualquer coisa para que o seu corpo queime essa caloria que está ali no seu organismo e não venha produzir gordura rapidamente. Então, são pequenas mudanças que a pessoa faz no cotidiano, na vida dela, que fará com que ela possa consumir esses produtos aí. Então, nós temos outros ali enlatados, como, por exemplo, salsicha, mortadela, presunto, sal em excesso, açúcar também. Tudo isso pode desencadear e agravar problemas de saúde, como obesidade, pressão alta e outros. Nós ficamos por aqui, encerrando a nossa aula. O material escrito provavelmente será postado no blog e as atividades vocês receberão também pelos meios eletrônicos, tá? Então nós ficamos por aqui. Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro.